Esse empadão, gente, tá um escândalo de gostoso. É bem simples de fazer, você faz rapidinho e vai se encantar com esse sabor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? E para começar a nossa receita, aqui nessa tigela eu vou colocar 2,5 xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando tem a capacidade de 250 ml. Mas lembrando vocês que ml e gramas são medidas diferentes. Então na descrição do vídeo eu vou deixar tudo anotado em peso também. Vou adicionar um ovo, uma colherzinha de chá rasa de sal e 7 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E agora eu vou apertando assim para ir misturando bem aqui a manteiga na farinha. Eu estou usando aqui manteiga sem sal, tá? Se você for usar com sal, então nem precisa adicionar sal na massa. A farinha de trigo que eu estou usando é sem fermento. A minha massa ainda está esfarelando um pouquinho, então eu vou acrescentar 1 colher de sopa de água fria. Nesse momento, você vai acrescentando água assim bem aos pouquinhos, até a massa dar liga. Com apenas 1 colher de sopa de água, a minha massa já ficou assim essa bolinha, tá? Não fica mais esfarelando. Então, eu não vou acrescentar mais água. Se a sua massa ainda não tiver formado assim essa bolinha, você pode acrescentar mais 1 ou 2 colheres de água até chegar nesse ponto. Aqui eu não preciso ficar amassando muito tempo a massa, tá? Esse processo todo aqui levou menos de 4 minutinhos. E agora eu vou envolver a minha massa num saquinho plástico e levar à geladeira por 30 minutos. Aqui eu já coloquei então o saquinho e agora vou levar para gelar. Enquanto a massa está na geladeira, vou preparar o recheio. Eu tenho aqui pedaços de calabresa, eu já retirei aquela pelinha e vou colocar aqui no liquidificador. Eu vou fazer isso para triturar a calabresa. Se você tiver um triturador, ótimo, pode também utilizá-lo para triturar. Se você não tem, essa é uma dica, tá? Agora eu vou colocar aqui então para bater. Eu não vou girar aqui o meu botão como se eu fosse ligar o liquidificador para bater, tá? Eu vou ligar aqui no sentido pulsar. Eu triturei aqui, gente, 350 gramas de calabresa. Dividi em 2 vezes no liquidificador para não forçar muito. Vou colocar aqui 1 colherzinha de chá de orégano para dar uma temperadinha e vou misturar. Eu já retirei aqui a minha massa da geladeira após 30 minutinhos e vou modelar aqui nessa forma. A minha forma, gente, tem a medida de 22 centímetros de diâmetro e ela tem 4 de altura. Eu vou fazer nessa forminha de fundo removível. Eu vou pegar aqui, então, uma parte um pouquinho maior do que a metade da massa e vou modelar com a própria mão. Aqui, se você preferir, pode abrir a massa com um rolo de massas, coloca ela entre 2 saquinhos e pode abrir, tá? Mas como ela é muito fácil, eu gosto de fazer assim, ir modelando com a mão. É bem rapidinho. É só ir empurrando para as laterais e depois também eu vou subir a lateral, modelando aqui também a lateral da torta. Só empurrando com a mão. Terminei de modelar então toda a minha forminha, eu deixei a massa fininha. E agora vamos colocar o recheio. Eu tenho aqui 300 gramas de mussarela, está assim já trituradinha. Vou colocar então uma parte da mussarela, vou ajeitar aqui com um garfo. Lembrando, gente, que esse empadão você pode rechear com o recheio que você mais gosta. Agora eu venho aqui com a calabresa, vou ajeitando por cima da mussarela. E vou colocar agora o restante da mussarela. Dá uma apertadinha aqui com o próprio garfo. E agora eu vou abrir o restante da massa para cobrir o empadão.
Aqui eu abri o próprio saquinho onde a massa estava embalada. Vou colocar agora aqui outro plástico por cima e vou abrir com auxílio de um rolo. Aqui eu estou terminando de abrir a massa então, deixei ela fininha e vou colocar agora para cobrir o empadão. Com o plástico, olha, facilita bastante. Apertando, ainda está com plástico a minha massa, para ir juntando a massa que eu fiz aqui na cobertura com as bordas. E a própria beiradinha aqui da forma já vai cortando a massa. Linda, não é? E com essas rebarbinhas que sobraram, nós ainda podemos decorar o nosso empadão. Posso fazer tirinhas e colocar em cima do empadão como se fosse um quadriculado. Ou se você tiver aí algum molde, quiser cortar coraçõezinhos, florzinhas, também vai ficar muito legal. Aqui eu abri então as rebarbinhas e com esses cortadores em formato de coração, eu vou cortar e decorar o meu empadão. Aqui eu já modelei os corações, vou reservar. Vou usar aqui uma gema para pincelar o empadão. E vou colocar aqui os corações. E agora, por cima dos coraçõezinhos, eu pincelo novamente. Agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido. O meu forno está pré-aquecendo já faz uns 10 minutinhos, está em 180 graus. Assim que ela ficar bem douradinha, já estará pronta. Aqui no meu forno demora cerca de 45 minutinhos. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno dá diferença. E daqui a pouquinho nós vamos ver como ficou essa belezura. E olha, gente, que maravilha que está o empadão. Um chuchu, não é mesmo? E antes que eu me esqueça, gente, deixa eu falar para vocês. Quando eu coloquei a massa do empadão na forma, eu não untei a forma, tá? Como essa massa já tem bastante gordura, não é necessário untar. E eu coloquei aqui a minha forma em cima de um copinho e vou descer aqui a lateral da forma. Olha, gente, que lindeza que está. Vou colocar aqui em um prato. O copo eu coloquei aqui de apoio, como a minha forma tem o fundo falso, ele sai facilmente. E olha aqui, gente. Que perfeição de empadão. E eu vou cortar agora aqui um pedaço para servir para vocês. Vocês já imaginam o cheiro que está nessa cozinha? Tudo de bom. E olha aqui, pessoal, que maravilha. Que é um empadão com a massa bem crocante e com um recheio, gente, maravilhoso. Queijinho derretendo aqui, ó. É show. Vou experimentar e já conto pra vocês. Gente do céu. É tudo de bom. Olha aqui, ó. Ó o queijinho, gente. Pensa numa coisa que está maravilhosa. É esse empadão. Faz aí que você vai amar. A validade dele em temperatura ambiente é de 12 horas e você pode conservar em geladeira por 5 dias ou pode congelar ele já assado por até 30 dias. Se preferir congelar antes de assar, também pode, também 30 dias. Gente, olha isso. Perdição, né? E eu vou encerrando então esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!